Como preparar e pregar um sermão? Se você almeja aí ser um pregador da palavra, almeja compartilhar a palavra de Deus, ser um anunciador da palavra, um pregador, esta aula vai te ajudar, te dar todas as bases necessárias para você poder começar a trabalhar no seu ministério, adquirindo conhecimento bíblico e também os métodos, as ferramentas corretas para você poder preparar e pregar, né, um sermão bíblico, tá bom? Por que a gente precisa falar sobre isso, irmãos? A gente precisa saber que a comunicação ela é fundamental na vida de todo pregador da palavra. Ele precisa saber se comunicar. E a comunicação, ela não é uma coisa feita de qualquer forma. Existe a maneira correta de nós comunicarmos a palavra de Deus. Então, a aula de hoje vai nos ajudar neste ponto aí. Talvez você possa pensar assim, mas pastor, por que eu preciso aprender sobre pregação se eu não quero ser um pregador? Você pode usar, irmãos, este ensino para você aprender a se comunicar e a comunicar a palavra de Deus de várias formas. Não necessariamente todos vão estar lá em cima no altar pregando, mas você pode estar pregando no seu trabalho, no lugar que você estuda. Não necessariamente você vai precisar preparar uma pregação, preparar um esboço, né? Mas se você souber fazer, quando você fizer uma pregação informal, vamos dizer assim, você vai ter muito mais capacidade de organizar suas ideias para poder compartilhar a palavra de Deus, porque você já tem o preparo, o conhecimento bíblico de como funciona a estrutura de uma pregação. Esta aula de hoje vai te dar o conhecimento necessário para que, se você for pregar, por exemplo, se você for ou você é um líder de célula, ou até mesmo você é um cristão que prega a palavra. Você vai conseguir ter uma boa base aqui de como você vai fazer isso aí na sua carreira cristã a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui mostrando para vocês aí o slide da nossa aula de hoje. Como preparar e pregar um sermão, tá? Tem um rapaz aí meio perdido aí, ó. Ele não sabe o que fazer para preparar esse sermão dele. Então, eu vou falar com vocês na nossa aula de hoje. A pregação, queridos, é uma arte e os pregadores cristãos são as pessoas que melhor desenvolveram esta arte. A pregação nada mais é do que você comunicar algo. Isso é uma arte, você saber comunicar algo. Tem muita gente que fala muitas coisas e as pessoas não entendem nada do que ele falou. Tem pessoas que pregam, mas ninguém entende. Então, a comunicação ela é uma arte que ela precisa ser trabalhada. A gente precisa treinar, a gente precisa se organizar para termos o conhecimento necessário para compartilharmos a palavra de Deus. Não dá para a gente separar o cristianismo da pregação. Uma coisa está conectada com a outra. A história da igreja e a pregação caminham juntas. Por quê? Porque o evangelho ele é compartilhado maior parte das vezes através da pregação da palavra. Então, se você quiser ser uma pessoa que vai conseguir ganhar outras almas para Jesus, você precisa ter esta capacidade de pregar o evangelho. Como eu falei, talvez você não vai fazer isso com uma pregação formal no púlpito, mas você vai ter o conhecimento necessário para que, se solicitado, por exemplo, numa célula, você vai lá e consegue desenvolver uma pregação. E a gente precisa saber, irmãos, que qualquer local que você vai estar pregando esta palavra, ela é a palavra de Deus. Existe uma forma correta de você expor esta palavra. Você não pode inventar coisas da sua cabeça. Você não pode colocar coisas que a palavra não diz. E você precisa saber primeiro interpretar essa palavra e depois explanar, né? Explicar aquilo que você leu e entendeu.
É disso que fala a pregação. Então não tem como nós separarmos a pregação do cristianismo. Os dois estão conectados ao longo da história, fizeram uma fusão. Pregação e cristianismo caminham 100% juntos. No Antigo Testamento há exemplos de como discursos e pregações eram utilizados para expandir a palavra de Deus. Você vê, por exemplo, na palavra, Moisés sempre pregava para o povo, Josué também reunia o povo de Israel, ia lá e pregava a palavra para eles. Moisés mesmo, o livro de Deuteronômio, ele é composto de 5 sermões de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio é composto de 5 pregações de Moisés ao povo de Israel no deserto. Então, a gente vê a história da pregação antes, né, vamos dizer assim, da constituição da igreja. Por quê? Porque é a forma principal para a comunicação da vontade de Deus, das suas verdades e da sua palavra. Então, não é possível viver sem a pregação, porque o cristianismo é, na realidade, uma fusão de Deus e da sua palavra transmitida aos homens. Se você entende que o cristianismo, a vida cristã, é uma fusão de Deus e da sua palavra, quando você fala sobre Deus com seu amigo, seu parente, você está pregando. Quando você fala sobre Deus para o seu amigo na escola, você está pregando. Então você precisa, né, como eu já falei, nem sempre a pregação é esse modelo único, exclusivo, fechado que a gente vê na igreja. A pregação ela acontece em outros ambientes. O próprio cristianismo se tornou sinônimo de pregação. Quando a gente fala de cristão, de ser crente, você já imagina uma pessoa que vai à igreja ouvir uma pregação. Porque é através dela, da pregação, que as pessoas são confrontadas com a verdade de Deus. É através da pregação que as pessoas recebem a mensagem do evangelho e aí elas se convertem. A Bíblia diz assim, que Jesus, logo depois que saiu do deserto, onde ele estava sendo tentado pelo inimigo, ele começou a pregar. Assim que Jesus iniciou o seu ministério, como que ele começou a trabalhar ali no seu ministério? Pregando a palavra. Essa foi a principal maneira que Jesus começou compartilhando ali as verdades de Deus, na pregação da palavra. Então, a gente vê que a pregação ela já está presente. Como que num contexto de preparar um sermão para o culto, por exemplo, eu vou me comportar? Como que eu vou fazer com que eu consiga ter sucesso na minha pregação? Se eu, né, no caso, for pregar na minha igreja. Então, é sobre isso aqui. Primeiro ponto diz assim. Vamos falar um pouquinho sobre a história, tá bom, irmãos? Para dar um contexto aqui, antes de entrar mesmo assim na questão, vai lá, faz o seu esboço e tal, a gente vai falar de tudo isso. Eu vou explicar para você passo a passo como que você vai preparar o seu esboço, organizar ali os seus temas. Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu fazer você entender como que funciona a pregação. Então, apesar das evidências de que desde os tempos antigos homens aprenderam a arte de discursar ou de pregar, quem mais desenvolveu a técnica do discurso foram os gregos. E estes influenciaram todo o mundo romano e, consequentemente, influenciaram também a nação de Israel. Os gregos quem começaram, vamos dizer assim, essa arte da pregação. Tá? Vamos chamar de pregação por enquanto. Foram os gregos que começaram esta arte da pregação ou da oratória. O helenismo, né, que são esses gregos, que é uma cultura, ele pode ser visto na cultura judaica nos dias de hoje. E aí a gente encontra algumas figuras que participaram desse princípio da história aqui da pregação. Por exemplo, Sócrates, que foi um filósofo da antiga Grécia, que viveu entre os anos 470
até 399 a.C. Ele influenciou o mundo grego com a sua maneira de se comunicar, com a sua maneira de discursar. Esse Sócrates, ele tinha, vamos dizer assim, uma maneira de se comunicar que chamou a atenção das pessoas. E esse estilo dele de comunicação acabou se transformando em um padrão para as pessoas que queriam comunicar sua mensagem. Daí vem um estilo, nasceu um estilo, que é o estilo de pregação socrático, que fala do estilo de Sócrates, onde o pregador discursa e ele se empolga fazendo perguntas e ele mesmo respondendo essas perguntas para os ouvintes. Bem parecido com uma pregação, por exemplo, né, pentecostal que a gente vê hoje, porque qual que é a característica aqui de Sócrates que ele menciona aqui no estudo? O fato dele discursar e se empolgar. Talvez você, queridos, é de um ministério aí pentecostal e você tem lá o pregador que ele começa a pregar e ele se empolga e aí ele vai. É esse Sócrates aqui o que ele fazia perguntas para as pessoas, mas eram perguntas só para despertar o pensamento dessas pessoas, né? Eram perguntas retóricas, é só pergunta que ele mesmo já ia lá e respondia depois, porque era só para ajudar o entendimento essas perguntas. Então ele ia e tinha esse estilo. A pregação socrática, né, comum entre os pentecostais, ela vem dando lugar para pregações dialogais, onde acaba ficando parecendo uma conversa. Fica parecendo até mesmo uma aula. Isso não é errado. É uma forma também de comunicar o ensino da palavra de Deus, mas a característica dos grandes pregadores do passado sempre foi de um discurso firme, com voz forte. Por exemplo, olha o que você vê quando Pedro, assim que ele foi cheio do Espírito Santo lá em Atos, ele fez uma pregação. Se você ler o texto, o apóstolo Pedro saiu lá do lugar onde eles estavam orando, cheio do Espírito Santo. Tinha um monte de gente lá falando que eles estavam embriagados e tudo mais. Pedro tomou a palavra, o texto, tá? Eu não coloquei isso aqui na nossa aula, mas eu vou citar para você. Depois você lê lá em Atos capítulo 2. Pedro tomou a palavra e ele disse: Varões, irmãos, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Por exemplo, era uma pregação com essa característica de um discurso em voz alta, firme, em um tom solene, ou seja, opa, alguém está falando ali com uma voz de autoridade, alguém está falando ali com um conhecimento sobre a causa que ele está falando. Então, esse era o tom da mensagem do apóstolo Pedro naquela ocasião, tá bom? E aí o que acontece? Esse era uma característica dos pregadores, principalmente daquelas épocas, até mesmo antes de Jesus. Levantar-se no meio de uma assembleia, no meio de um povo, de um ajuntamento ali de pessoas, chamar a atenção para ele e começar a comunicar as suas verdades. A gente vê que começou lá na época grega, com Sócrates, esse estilo de comunicação. E aí tem um trechinho aqui de uma fala deste Charles Dargan, que foi o autor de um livro chamado A História da Pregação. Ele era considerado a maior autoridade em pregação do passado e afirmou que é parte essencial e uma característica do cristianismo, a pregação. A pregação é, com certeza, distintivamente, ele diz, uma instituição cristã. O que era algo realizado pelos filósofos, né, como a gente estava falando aqui de Sócrates e tudo mais, acabou virando uma característica dos crentes. Os crentes tomaram para si esta característica desse estilo de comunicação. Você não vê, por exemplo, esse tipo de comunicação em qualquer lugar. Você não vê. Por exemplo, a gente tem visto aí bastante coisa sobre a política, né? Os políticos vão lá
e vão falar dos suas propostas e tudo mais, mas nem todos eles se empolgam, nem todos eles têm esse tom forte. Então, agora, o que é mais comum dentro das igrejas é você ver o pregador indo lá. Quando a gente vê esse comportamento, né, desses pregadores, o que a gente fala? Nossa, esse daí tem autoridade, esse daí tem unção. Por quê? Porque é uma característica desse estilo de comunicação, essa fala forte, essa fala firme. Então, os pregadores cristãos, eles não repetem as tradições da história, como fazem os mestres e gurus de algumas religiões. Os pregadores cristãos advogam o direito de serem porta-vozes e embaixadores de Deus e da sua palavra e seguem ao pé da letra a orientação do apóstolo Pedro. Qual que é a orientação do apóstolo Pedro? Está aqui embaixo para vocês verem aí, ó. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, versículo 11. Então ele está dizendo aí que os pregadores cristãos, eles não repetem apenas um comportamento histórico quando eles estão pregando. Eles falam desta forma, com essa firmeza, com esta autoridade, né? Com esta unção, como a gente gosta de falar. Por quê? Porque para um pregador cristão, ele defende que esta é a maneira que ele precisa se comunicar, porque ele está falando em nome de Deus. Não em nome de qualquer outro guru, não em nome do Buda, não em nome do Dalai Lama, não é em nome desses outros ícones, né, de outras religiões. Eles estão falando em nome de Deus e por isso eles são revestidos desta autoridade, uma autoridade que, né, de certa forma, exige desses pregadores esta postura firme. Então eles falam firme. E aí, o que eles vão falar? Qual que é o conteúdo? Vou colocar o versículo de novo aqui, ó, porque isso aqui é importante você entender. Qual que é o conteúdo desta pregação cristã? O apóstolo Pedro fala aqui, ó, que quem prega deve pregar a palavra de Deus. Esse é o conteúdo da pregação, irmãos. Ninguém pode pregar e não pregar a palavra de Deus. Ninguém pode pregar utilizando conhecimento humano. Você não pode pregar, por exemplo, teorias filosóficas. Você não pode pregar ciência. Essas coisas não se prega, porque o apóstolo Pedro está dizendo, se você vai pregar, o conteúdo da sua pregação precisa ser a palavra de Deus. Tem muita gente, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Tem muita gente que faz o quê? Leva para a sua pregação coisas que não são a palavra de Deus. Volto a dizer, isso não é o errado em si. Porque às vezes você pode usar uma ilustração, você pode usar um exemplo, você pode usar até mesmo um ensinamento da vida, que não é necessariamente algo bíblico. Mas isso não pode ser o centro da sua pregação. O centro da sua pregação precisa sempre ser a palavra de Deus. Aí você vai lá e assiste, por exemplo, uma palestra que fala, né, de como ser uma pessoa melhor, mais desenvolvida, mais habilidosa, uma palestra aí de desenvolvimento pessoal, e você acha aquilo bom, você acha aquilo legal. Você fala, nossa, isso é tão legal, né? Coloca a gente para avançar para frente, e aí você tem a oportunidade de pregar. E aí o que você faz? Você pega e faz do centro da sua mensagem, da sua pregação, um ensino, por exemplo, dos homens, de comportamento. E você deixa em segundo plano a palavra de Deus. Isso que é o problema. Você poderia usar o ensino
que o homem desenvolveu, que a ciência constatou. Você poderia usar, mas como um exemplo, né, como um complemento, porque o centro e o foco sempre precisa ser a palavra de Deus. Você não pode ter como a base do seu sermão outra coisa e a palavra de Deus para confirmar aquela outra coisa. Você precisa ter como base sempre a palavra de Deus. Você pode usar outras coisas como ilustrações, como exemplos, para simplificar aquilo que a palavra já está dizendo. É isso que você precisa fazer, tá bom? E aí, esse homem aqui que escreveu esse livro, o nome dele é Charles Dargan, ele fala exatamente sobre isso, tá? Vamos seguir. Portanto, pregar não é simplesmente fazer discursos e sermões. Pregar é falar em nome de Deus. Pregar não é somente você fazer um discurso. Então, quando você entende que o conteúdo é o principal nessa questão da pregação, o fato de você pode estar com o microfone na mão, você pode estar lá, né, diante da igreja, você pode estar lá em cima no altar, diante do povo, e falar várias horas e não pregar nada. Por quê? Porque você pode estar simplesmente fazendo discursos com um conteúdo que não é a palavra de Deus. E você pode, talvez, em uma conversa com um amigo de 10 minutos, pregar muito mais do que essa outra situação que eu dei um exemplo para você aqui. Uma pessoa que ficou falando coisas que não eram a palavra de Deus, em vez de pregar. E você, numa conversa com seu amigo, você explicou o evangelho para ele, fez o apelo, ele aceitou Jesus. Pregou muito mais do que aquela outra situação. Tá entendendo? É assim que a gente precisa entender. E aí, tem um dizer, né? Meu professor dizia assim, que pregar não é você ter que falar alguma coisa. Pregar é você ter uma mensagem já. E aí, quando você tem a oportunidade, você compartilha ela. Tem uma coisa que acontece, né, com muitas pessoas. Às vezes, algumas pessoas são chamadas. Olha, compartilha aqui essa palavra, lê um versículo. Eu recebo algumas mensagens, né, irmãos, aqui na rede social, de pessoas que falam assim: ah, eu vou ler um versículo lá na minha igreja, me ajuda. Eu vou abrir o culto lá na minha igreja, vou dar uma saudação. Pelo amor de Deus, o que eu falo? Fala o que você vive, queridos. Você precisa ter alguma coisa dentro de você. Se você não tem nada, passa para o próximo essa oportunidade. Você precisa ter alguma coisa. Se você não tem nada, é melhor você até mesmo passar a oportunidade para outra pessoa. Você vai falar coisas, às vezes, sem nenhum sentido. Tá bom? Então, pregar não é simplesmente fazer discursos e sermões. Pregar é falar em nome de Deus. Fala-se o que a palavra de Deus diz e o que se depende da Escritura Sagrada. Ou seja, o conteúdo é somente o que a Bíblia diz. O eu acho não deve ser parte do nosso discurso. O eu acho é a sua opinião e a sua opinião não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. Às vezes, você, né, eu digo assim, não interessa na pregação, tá? Por quê? Porque as pessoas querem ouvir não o que você pensa, não o que o Renato pensa. As pessoas querem ouvir aquilo que Deus disse. Então, quando você for pregar, falar, irmãos, eu acho isso, isso, isso. Não, tá errado. Você não precisa achar nada. As pessoas querem saber aquilo que Deus acha. Isso sim que é importante. Então, precisa ser falado na sua pregação a palavra de Deus e somente aquilo que vem da palavra, e não coisas vindas da sua mente, dos seus achismos, coisas que você chegou à conclusão, tá bom? Você pode interpretar o texto da palavra, mas a pregação tem que ser baseada sempre na palavra. Nesse contexto que o termo pregação deve ser entendido. Isso sim é pregação. Isso sim é uma pregação.
Paulo dava muita importância para a pregação. Ele expôs o seu ponto de vista lá em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu vou ler com vocês. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o que aqui, querido? Ele está dizendo que quando ele foi anunciar o evangelho para os coríntios, ele poderia ter ido lá e convencido ele com os argumentos dele mesmo, mas ele não usou ostentação de linguagem, né? Essa tradução não está muito clara, mas ele está falando palavras eloquentes, palavras muito bonitas, igual muitas pessoas querem fazer. Tem gente que prega lá uma palavra e ninguém consegue entender nada. Por quê? Porque ele fica inventando palavras. Acho que ele vai lá no dicionário, né? E pega, deixa eu ver aqui as palavras mais complicadas que tem aqui para eu usar na minha pregação. E ninguém consegue compreender. O apóstolo Paulo está falando, eu não usei linguagem, ostentação de linguagem. Ou seja, eu não fiquei inventando na minha pregação palavrinhas bonitas ou palavras bem eloquentes para convencer vocês. Ele falou assim, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. O que isso significa? Ele está falando, eu não vim aqui para mostrar o meu conhecimento para vocês. Não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para falar de Jesus Cristo na cruz. Foi para isso que eu vim. Aqui o Sidney está falando que na versão dele está dizendo palavras persuasivas, né? É isso mesmo. As traduções elas variam um pouquinho, mas o sentido do que o apóstolo está dizendo aqui é o mesmo. É disso que ele está falando. Eu não quis te convencer com palavrinhas bonitas. Eu não quis te convencer com palavras de sabedoria humana. Eu vim aqui para falar de Jesus e este crucificado. É isso que ele diz. E ele falou assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, a nossa pregação, irmão, não deve ser para convencer as pessoas na nossa fala. A nossa fala não vai convencer ninguém. Mas ele falou o quê? Mas demonstração do Espírito e de poder. Isso sim convence as pessoas. Ontem a gente teve uma aula aqui sobre o Espírito Santo. E nós falamos que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa os seus argumentos que você está falando ali na hora da pregação, mas quem convence as pessoas é o próprio Espírito Santo, não são as nossas palavras bonitinhas. Porque o apóstolo Paulo ainda deixa mais claro ainda, ele fala, para que a sua fé não se apoie em sabedoria humana. Tem gente, queridos, que a fé dele é apoiada em sabedoria humana. Em sabedoria humana. Tudo para ele precisa ser comprovado. Tudo para ele precisa ser provado. E o apóstolo Paulo está falando, a minha pregação não consiste nisso. A minha pregação não consistiu nisso. Dentro do mundo que envolve a pregação, vou falar para vocês que existem 3 áreas teológicas. Eu errei que eu não escrevi nem aqui áreas teológicas, tá? Ó, aqui em cima. Temos 4 áreas teológicas que envolvem o processo, né, de escrever uma pregação. Primeiro é a hermenêutica. É o primeiro passo para você preparar a sua pregação. O que é a hermenêutica? É a arte e a ciência da interpretação da Bíblia. A hermenêutica, ela não é algo que é voltado só para a Bíblia. Por exemplo, os advogados usam hermenêutica para interpretar as leis.
A hermenêutica, então, é uma ciência que você estuda, que ela te dá ferramentas para você conseguir interpretar o texto que você está lendo. Porque a Bíblia é um texto e você precisa saber interpretar texto. Quem ia mal na escola, na matéria de português, não conseguia fazer a interpretação de texto bonitinho, lia uma coisa e achava que era outra, vai ter dificuldade. Porque você vai ler a Bíblia, vai achar que era uma coisa, mas na verdade ela estava dizendo outra. Basicamente, a hermenêutica é você entender aquilo que você está lendo. Depois a gente tem aqui a exegese. A palavra é difícil. Exegese. Essa palavra, o significado dela veio do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora, ou seja, expor os fatos. Ela está junto aqui com a hermenêutica, elas são bem parecidas. A hermenêutica, você lê o texto, compreende o que você leu. Na exegese, o que você vai fazer? Você vai observar quais revelações, quais verdades que estão sendo comunicadas ali naquele texto. Por isso que um dos significados aqui é trazer para fora do texto os fatos. Vamos trazer para fora aquilo que a Bíblia está dizendo. Vamos também interpretar, mas vamos extrair essas verdades do texto. Isso é a exegese, seria uma segunda etapa do processo que você precisa. Olha só, o processo para você fazer a pregação, ele começa antes de você colocar suas coisas no papel. Você primeiro precisa entender aquilo que Deus está te mostrando na palavra. Ler, compreender o que você leu, pedir a revelação, é aqui que vem a revelação, é na exegese, onde você recebe verdades da Bíblia, você expõe para fora verdades que estão contidas naquele texto bíblico. E aí tem um outro terceiro passo que no processo de elaboração de uma pregação está conectado, que é a homilética. Tem muita gente que fala que é a homilética, mas é homilética, tá bom? É uma disciplina da cadeira teológica que define como a ciência e a arte, que estuda os princípios do discurso em público aplicados na proclamação do Evangelho. Então, olha só a diferença aqui. A homilética, ela já é uma outra área. Também, quando ele fala que é a ciência, irmãos, ele está falando que é uma coisa aprendível. Você precisa estudar para aprender a fazer. É uma arte, é uma ciência. Então você precisa estudar para aprender. Você não nasce sabendo essas coisas. Você pode até ter facilidade, mas ninguém nasce sabendo. E ele fala que isso aqui é a arte que estuda os princípios do discurso. Ou seja, você já leu, você já entendeu o que você leu, você já recebeu a revelação que estava ali no texto bíblico e agora a homilética vai te ajudar a compartilhar aquilo com as pessoas. A palavra homilética, ela vem do grego e significa ensino em tom familiar. Trazendo para o contexto da igreja, a gente poderia dizer que a homilética é a arte de pregar. Isso seria a homilética, a arte de você comunicar a palavra de Deus. Olha só aqui uma informação. Enquanto a homilética se dedica ao preparo e à articulação da mensagem a ser pregada, aí vem depois a quarta etapa, que é a oratória. A oratória é a arte de falar em público. E ele dá um exemplo aqui de Cícero, filósofo. De 106, viveu de 106 a 44 a.C. Foi considerado o primeiro orador que com seu discurso eloquente absolveu seu cliente diante de um público altamente acadêmico e político, ou seja, com uma habilidade para se comunicar e falar em público, ele conseguiu convencer
né, ali num julgamento onde ele estava, que o cliente dele era inocente. O que que ele está querendo nos mostrar, irmãos? Que esses 4 passos precisam estar bem claros na sua vida. Ler e entender, interpretar, receber a revelação, estruturar a sua mensagem, tá? Estruturar, que é a homilética, compartilhar, né? Até mesmo pregar esta mensagem. Só que você pode não parar aqui, você pode ter um plus, que é esse quarto, que é a oratória, que é você fazer isso com habilidade. É você fazer isso, não somente falar, mas falar com técnica. Isso é possível. Você falar com técnica, com habilidade, isso é a oratória, é a arte de comunicar-se, de falar em público.